Hoje a gente vai fundo em um fenômeno climático que é, no mínimo, curioso e muito, muito intenso. Vamos até Teresina, a capital do Piauí, para entender o que é o famoso BR-Obró e por que ele se tornou um período tão temido por lá. E para começar a entender essa história, a gente precisa voltar no tempo. Mais de um século atrás, Teresina ganhou um apelido, Cidade Verde. Quem deu o nome foi o escritor Coelho Neto, que ficou super impressionado com a quantidade de árvores e com a vegetação do lugar. Um cenário que parece bem diferente do que se imagina hoje, né? Pois é, aí que está a grande questão que a gente vai tentar responder. O que aconteceu para que a Cidade Verde se transformasse em um dos pontos mais quentes de todo o Brasil? A resposta começa com esse nome: BR-Obró. Então vamos lá. Primeiro passo, o que exatamente significa esse nome? De onde ele veio? Basicamente, BR-Obró é como o pessoal de lá batizou a temporada de calor mais forte do ano. É aquela época em que os termômetros disparam e o ar fica absurdamente seco. E a origem do nome é uma daquelas criações populares geniais. É só reparar no final dos meses: setembro, outubro, novembro e dezembro. São os 4 meses que, historicamente, eram os mais quentes. Simples, direto e ficou da boca do povo. Só que o problema é que o cenário está mudando, e para pior. O que antes era restrito a esses 4 meses, agora está se espalhando. As previsões mais recentes já falam que esse calorão pode durar até janeiro de 2026. Ou seja, um BR-Obró cada vez mais longo. Agora, vamos deixar um pouco o nome de lado e olhar para os dados, porque são eles que mostram o tamanho da urgência da situação por lá. E olha só que dado impressionante. Nos últimos 100 anos, a temperatura média do planeta subiu mais ou menos 1 grau Celsius. Já em Teresina, nesse mesmo período, o aumento foi o dobro, 2 graus. É isso mesmo. A cidade está esquentando 2 vezes mais rápido que o resto do mundo. Tá, mas por que Teresina? O que está acontecendo de diferente lá? Vamos agora mergulhar nos fatores que estão por trás desse aquecimento tão acelerado. A resposta não é uma coisa só. É uma combinação de principalmente 3 fatores: a forma como a cidade cresceu, a perda de vegetação e as próprias características geográficas da região. Vamos olhar um por um. O primeiro ponto é um fenômeno chamado ilha de calor. A lógica é bem simples de entender. O verde, as árvores, os parques, tudo isso ajuda a refrescar o ar. Por outro lado, o cinza, que é o asfalto, e o concreto dos prédios faz o contrário, absorve o calor do sol durante o dia e continua liberando esse calor durante a noite, esquentando tudo. E essa troca do verde pelo cinza em Teresina é drástica. A cidade perde todo ano uma área verde que equivale a centenas de campos de futebol. Tudo isso para dar lugar a mais prédios e mais asfalto, ou seja, menos sombra e frescor, e mais superfícies que guardam calor. E para completar esse quebra-cabeça, a própria geografia joga contra. Teresina fica pertinho da linha do Equador, então o sol é muito forte o ano todo. A cidade está numa baixa altitude e, para piorar, fica longe do mar, o que dificulta a chegada de ventos e a circulação do ar. É literalmente uma tempestade perfeita de fatores que prendem o calor ali. Com esse cenário todo, a gente chega a uma reflexão quase inevitável. O que o futuro reserva para a antiga Cidade Verde? Será que o cinza pode voltar a ser verde? Porque o impacto disso na vida das pessoas é brutal. Não é só sobre o número que aparece no termômetro. A gente está falando da sensação térmica, aquilo que o corpo sente de verdade. E no auge do BR-Obró, essa sensação passa fácil dos 45 graus. É uma condição de vida extremamente desgastante. No fim das contas, a história de Teresina serve de alerta e deixa uma pergunta que vale para muito além do Piauí. Conforme as cidades no mundo todo continuam crescendo, como a gente pode garantir que esse crescimento não signifique simplesmente trocar o verde pelo cinza? É uma questão central para o futuro de todos nós.